Meus amados, bom dia, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos finalizar esse estudo de sala única pela manhã sobre os atributos de Deus. Nós utilizamos esse livro aqui, do Arthur W. Pink. Para os que não têm costume de ler, tem uma boa notícia, ele é bem fininho. Mas é um livro que eu confesso que me surpreendeu. Eu já tinha lido um livro dele que é A Soberania de Deus, que é muito bacana também, que é um tema que frequentemente a gente tem que usar no aconselhamento, na pregação, falando sobre a soberania do Senhor. É um livro excelente. E esse livro aqui também me surpreendeu muito, muito simples, muito direto e muito profundo também, falando sobre os atributos de Deus. Maravilhoso. Se você quiser investir, eu acho que vale super a pena. A gente comprou esse livro aí por R$20. Não sei por quanto você consegue comprar aí na internet. Mas enfim, hoje a gente está finalizando essa exposição sobre os atributos de Deus. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos aqui juntos, Senhor Deus, aprendendo de Ti cada vez mais. Senhor Deus, nos dá discernimento, Senhor Deus, para poder compreender sequer um pouco do Teu ser, para que possamos adorá-lo ainda mais, para que possamos glorificá-lo ainda mais, ó Pai. Dá sensibilidade, ó Pai, nos mostra como podemos transformar o nosso dia a dia a partir do conhecimento do Teu ser. É assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. A gente vem trabalhando ao longo desses 2 meses, janeiro e fevereiro, vários atributos do Senhor, a soberania, a sua onisciência, a onipresença, a sua suficiência, a graça, a misericórdia, a bondade, enfim, várias coisas relativas a Deus. Na semana passada, a gente trabalhou a perspectiva da misericórdia, da graça de Deus, do amor de Deus, e hoje a gente vai dar uma continuidade a partir do amor de Deus, tá? Vamos trabalhar 3 coisas hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o amor de Deus é: a gente tem uma noção equivocada de amor. A gente está aprendendo que novela está nos aprendendo com a novela que o amor é um sentimento que eu sinto de maneira positiva em relação a alguém ou em relação a alguma coisa, E que ser amoroso é ser alguém bonzinho, ser alguém, apaixonado, romântico. É assim que a gente sabe que a gente está amando alguém. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós não encontramos muita base bíblica para esse tipo de visão sobre o amor. A visão do amor está muito mais associada a uma decisão, a um sacrifício em relação a outra pessoa ou a outra coisa em que nós decidimos fazer. É uma condição do nosso coração. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, vai falar que Deus, Ele não tem amor, Ele não dá amor, Ele não tem momentos de amor. A Bíblia fala que Deus é o amor. Então, de uma certa medida, quando a gente começa a falar sobre amar alguém, a gente está falando do quanto que a gente recebe de Deus e dá para alguém. É uma perspectiva completamente diferente, que a gente está acostumado com o amor, como algo que sai de mim para outra pessoa. Quando nós percebemos que Deus é amor, amar alguém é aquilo que a gente busca de Deus e dar para outra pessoa. Isso é amar alguém. É quando nós buscamos forças em Deus para amar a pessoa da mesma forma como Deus nos amou. É por isso que a Bíblia atrela a conhecer a Deus a conhecer o amor. Dizer que ama alguém sem sequer entender o amor de Deus demonstrado por Cristo Jesus é entender o amor de maneira muito parcial na nossa vida. Então, Deus, Ele não vai ter momentos de amor, Deus não vai ter atitudes de amor, Ele é o próprio amor, e tudo que Ele faz, em tudo que Ele é, está embanhado no seu amor. E no mesmo texto também fala que Deus nos amou porque nós amamos porque fomos amados por Ele. Vamos abrir no texto? 1 João capítulo 4, versículo 8.
1 João capítulo 4, versículo 8. E o texto diz o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O amor se inicia no próprio Deus, quando ele nos envia o seu Filho Jesus. Desde a eternidade ele havia planejado este plano por amor dos seus filhos. Então ele fala assim, olha, o amor ele vem do próprio Deus manifestado através de Jesus Cristo. A grande pergunta é que quando nós olhamos para nós mesmos, você às vezes pode perguntar, o que é que você tem, o que é que eu e você temos que atraiu o amor de Deus para nós? Você já parou para fazer essa pergunta? Eu quero dizer a você que você não tem absolutamente nada que fez com que o amor de Deus fosse atraído para você. O que nós temos, na verdade, são coisas que mais repelem o amor de Deus do que o trazem. Porque a Bíblia fala que nós somos considerados inimigos de Deus antes do amor dele. Não existe nada na criatura que torne ela de ter o direito de ter o amor de Deus. O amor de Deus é sempre algo concedido porque Ele o quer fazer, o quer dar para alguém. Caso contrário, a gente não está falando de amor, e sim, a gente está falando de merecimento, a gente está falando de troca. Eu sempre digo isso sobre muitos casamentos hoje em dia, espero que não dentro da igreja, mas também acontece dentro da igreja, em que as pessoas começam a encarar o relacionamento, homem e mulher, como um relacionamento de troca. Onde, se aquilo que eu recebo do lado de lá está ok, eu também posso dar do meu lado. Se essa troca é bem feita, o casamento continua. Se essa troca começa a ficar mal sucedida, eu começo a pensar em divórcio, porque a troca não está acontecendo. Só que quando nós entendemos a perspectiva bíblica do amor, de um amor sacrificial, onde a fonte é o Deus e não a outra pessoa, eu continuo amando mesmo em circunstâncias muito difíceis, apesar de assim ser difícil. Por quê? Porque eu conheço e me conecto com a fonte do amor, que é o próprio Deus. Então, é um amor manifestado completamente diferente de como o mundo tem aprendido a manifestar esse amor. Então, algumas coisas que o amor de Deus é. O amor de Deus, ele é incondicional. Significa que nós não podemos fazer nada para Ele nos amar. Não existe uma coisa, um jeito, um sacrifício, algum valor que você pague, que faz, se você fizer isso aqui, Deus vai amar você. Não, não tem. É impossível de nós conquistarmos, ou, na pior das hipóteses, comprarmos o amor de Deus com qualquer atitude ou com qualquer valor. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não tem condições para estar ali. A segunda coisa é, nada que nós fazemos faz Ele nos amar menos. Porque se o amor de Deus não está atrelado a algo que eu faço, a gente também precisa entender que quando eu começo a andar de uma maneira que não agrada a Deus, a gente começa a achar que Deus não me ama mais. Só que o amor de Deus é incondicional. Não existe nada que nós podemos fazer para conquistá-lo e nada que nós possamos fazer para perdê-lo. É por isso que Paulo nos fala que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus, ele é algo que nós não conseguimos compreender, porque muitas vezes o nosso amor, como ser humano, ele é condicional. Quando a situação começa a estar ruim, chega uma hora do relacionamento que um diz assim,
o amor acabou. Só que quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 13, a palavra de Deus nos fala que o amor nunca acaba. O amor não tem fim. Por quê? Porque quando nós estamos aprendendo sobre amor, ou seja, quando nós estamos aprendendo sobre o próprio Deus, a gente aprende que o amor, ele é incondicional. Isso é maravilhoso para os momentos que nós estamos batalhando com alguns pecados na nossa vida, e a gente começa a achar que santidade é um direito de estar na presença de Deus. Nunca temos o direito de estar na presença de Deus. Santidade é uma resposta de amor àquele que nos amou primeiro, e não um direito que é adquirido diante de Deus. Porque o problema é quando a gente coloca santidade como um direito que a gente adquire diante de Deus, é que quando a gente começa a falhar, a gente começa a não ir mais para a presença de Deus. Porque a gente acha que a gente não tem direito. O mérito de estarmos salvos é de Jesus Cristo e da justiça de Cristo. Se nós estamos em pecado, nós precisamos sim continuar voltando para a presença de Deus, contando que o amor de Deus, ele é incondicional. Tem um autor chamado Brennan Manning, que ele tem uma frase que eu acho muito bacana, que ele diz assim: você acha difícil de acreditar que um peixe engoliu Jonas, ou que o mar vermelho for aberto? Eu acho difícil acreditar que Deus me ama exatamente como eu estou. Esse para mim é um dos maiores milagres que existem. É Deus conhecer todas as nossas mazelas, todos os nossos pensamentos, todas as nossas maldades, e ainda assim Ele nos amar. É certo que o amor de Deus não nos deixa assim, mas Ele nos ama assim. O amor de Deus, ele é eterno e infinito. Existem umas definições que às vezes a gente faz, que às vezes até matematicamente não cabe, mas há uma definição que coloca que eterno é algo que não tem começo, e infinito é uma coisa que não tem fim. Então, quando nós estamos falando que o amor de Deus é eterno e infinito, significa que ele não teve princípio e ele não terá fim. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 5. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Gente, se a gente tem dificuldade para descobrir qual foi o período que o mundo foi criado, quem dirá antes da criação do mundo? A Bíblia fala que Deus nos predestinou em amor antes da criação do mundo. Lá na eternidade, onde nada havia, onde nós nem sequer era um pensamento dos nossos pais, Deus já havia nos amado e decidido nos amar até o fim. E é interessante que ele fala aqui no finalzinho do versículo, segundo o propósito da sua vontade. Nós somos chamados como a noiva de Cristo. O que é interessante de casamento é que no casamento você tem a junção, né? Você tem na perspectiva bíblica, você tem a união de duas pessoas, que agora o que acontecer a uma também vai influenciar na outra. E Jesus tem uma perspectiva que muitas vezes a gente não entende o quão maravilhoso é a ideia de Cristo sendo colocado sobre nós e de nós estarmos em Cristo como a sua noiva. Abra nesse texto de João capítulo 17, para eu não ficar citando, eu acho melhor a gente ler a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 23.
Vamos ler a partir do versículo 22, que o entendimento fica mais completo. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus está dizendo: Deus, eu transmiti da tua glória para eles. E eu quero que tu e eles sejam um como eu e você somos um, para que o mundo reconheça que o Senhor os amou como amou a mim. O amor de Deus devotado aos seus filhos, dado aos seus filhos, é o mesmo amor que Deus dá ao seu Filho Jesus. Por estarmos unidos com Cristo Jesus. O pai do noivo ama a noiva tanto quanto o noivo. Gente, quão maravilhoso é a gente perceber, entender, através das Escrituras, que nós somos o alvo do amor de Deus, tal qual Jesus o era. E mais maravilhoso ainda saber que isso não vai ter fim. Porque na verdade Deus está amando a noiva, porque daqui a pouco ela vira esposa. E esse amor vai continuar até o fim, quando houver o nosso casamento com o nosso noivo. E é por isso que o amor de Deus, ele é imutável. Olha, e pense numa das coisas que é maravilhosa sobre o nosso Deus, é que Deus, ele é imutável. Por uma razão simples, né? Eu sou um homem casado com uma mulher, e chega um período do mês que a minha mulher é completamente imutável. Que eu olho assim, eu falo: quem é essa mulher? Ah, já sei, está naquela época do mês. E aí você aprende a lidar com a outra pessoa dentro da sua casa, porque muda. Fora isso, o passar do tempo muda, gente. Coisas que a gente gostava, a gente não gosta mais. Coisas que a gente odiava, agora a gente ama. Coisas que a gente não queria saber, agora a gente só pensa nisso. A gente vai mudando com o tempo. E como é difícil ir aprendendo quem é a nova pessoa que vai mudando com o tempo, né? Mas quando nós falamos sobre Deus, nós podemos nos sentir seguros, porque nós estamos diante de um Deus que não muda em nada. Por quê? Porque Ele é perfeito. A gente muda porque a gente é imperfeito. A gente aprende, a gente cresce, a gente erra. Mas Deus, Ele é perfeito e completo, então Ele é imutável. E quão maravilhoso é saber que onde o nosso coração descansa é um lugar seguro. E Romanos 8, 35, 39, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O amor de Deus é soberano. Muitas vezes as pessoas acham que elas precisam de razões para amar. Enxergar algo no objeto de amor que seja digno do meu amor. É interessante que essa é uma compreensão errada do amor. O amor é uma decisão que é tomada em relação ao objeto ou a alguém que parte de mim, da minha vontade. Nós conseguimos amar alguém que a gente não gosta? Sim. Porque a Bíblia nos chama para amar os nossos inimigos. Quem disser aqui que gosta do inimigo está errado. Você não engana, ninguém gosta do inimigo. Se alguém ganhou o status de ser chamado seu inimigo, aquele fulano é o meu inimigo, você não gosta dele. Mas a Bíblia nos chama para amá-lo, orar por ele, se possível ter atitudes boas em relação a ele. Você acha que isso é fruto de um sentimento? Isso é fruto de uma obediência a Deus, de uma decisão de amar a Deus mais do que o seu próprio sentimento. Então, em Romanos capítulo 9, versículo 13, a Bíblia nos fala que no ventre da mãe, Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Quero lembrar vocês que Esaú e Jacó eram gêmeos. Eles estavam na barriga da mãe ao mesmo tempo. Eles não tinham feito nada ainda.
E Deus resolveu amar a Jacó e aborrecer a Esaú. Sabe qual é o nó que dá no ser da gente quando a gente ouve esse negócio que está na Bíblia? É que nós queremos que a razão de Deus se mover esteja em nós. Porque se isso acontecer, nós somos colocados como estando acima de Deus. Porque eu é quem rejo o que Deus faz. Só que o amor de Deus é soberano. Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. Todas as coisas, todas as pessoas estão submissas, queira elas ou não, à vontade do Senhor. Por quê? Porque nós somos a criatura e Ele é o Criador. Ele é o Deus de todas as coisas. Nós precisamos parar com essa síndrome de que a gente é o umbigo do mundo. Nós precisamos parar de achar que a gente é o sol da idade medieval, que está ali, rodando em volta da terra. Nós não somos o centro. O centro é Deus. O amor de Deus só depende de uma coisa: da soberana vontade de Deus. Se o amor de Deus depender de alguma coisa, significa que essa coisa é soberana sobre Deus. Não, o amor de Deus só vai ser derramado sobre você se isso acontecer, não for a vontade de Deus, essa coisa é soberana sobre o próprio Deus. E não existe nada acima do nosso Deus. O amor de Deus também é santo. Deus não tolera o erro. Deus não compactua com o erro. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 6. E o texto diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. O amor de Deus não é esse amor que vai passar a mão em tudo, que vai, Deus me ama de maneira incondicional, eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso. Existe uma frase de um livro, a gente estudou aqui na igreja, nossa, há muito tempo atrás, que ele diz assim: Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Deus se recusa a nos deixar assim. Ele nos quer simplesmente como Jesus. Deus nos aceita do jeito que nós somos e Ele está estabelecendo, colocando em andamento uma obra de cada vez nos transformar mais parecidos com o seu Filho Jesus. Para ajudar nesse processo de nos transformar parecidos com Jesus, Ele precisa trabalhar os nossos pecados, porque Jesus não tinha pecado. E aí tem momentos que a gente é tão reticente, que a gente é tão determinado em algum erro, que Deus tem que fazer o quê? O que todo pai tem que fazer: corrigir o filho a quem ama. Porque se existe algo que não é amoroso, é ver um filho fazendo algo errado e não corrigi-lo. Porque a gente sabe que o erro traz as suas consequências. A gente sabe que aquilo que ele está fazendo, que aquela criança, aquela pessoa está fazendo, não é bom para ele, não é bom para onde ele vive, não é bom para o Deus dele. Então, ser santo e ser amoroso tem uma perfeita junção, onde Deus vai amorosamente batalhar para quando nós errarmos. Tem um hino que fala que quando eu errar, a tua disciplina, se eu não me engano, a tua correção vai me amparar. Que maravilhoso a gente saber que tem um Deus que não vai deixar a gente andar conforme os desejos do nosso coração. Afinal, Jeremias 17:9 já nos ensinou que o nosso coração é desesperadamente corrupto.
seguir o curso do nosso coração é algo extremamente perigoso. Glórias a Deus pelo seu amor, que Ele nos corrige em meio aos nossos erros. O amor de Deus é gracioso, a gente já viu um pouco disso na semana passada. É interessante a gente entender que Cristo não morreu para Deus nos amar. Deus estava morrendo de ódio de todo mundo, e aí quando Cristo veio e morreu, aí Deus amansou. Não. Cristo veio fruto do amor de Deus. Deus, em sua graça, em sua misericórdia, em seu amor, como nós já vimos aqui em Efésios capítulo 1, antes da criação do mundo, nos predestinou em Cristo Jesus. E é interessante que quando você começar a falar sobre o amor de Deus por alguém, esse amor de Deus está por meio de Cristo. A Bíblia não conhece o amor de Deus para com alguém sem ser por meio de Jesus. Fora de Jesus existe cuidado, existe providência, existe a graça comum de Deus, né, que cai sobre os bons, sobre os maus, mas você não vai ver a Bíblia se referindo a amar alguém que não seja filho. O amor de Deus, ele é reservado aos eleitos. Sabe por quê? Porque quem não ama o filho é rejeitado por Deus. Está debaixo da ira de Deus e não do amor dele. Deus viu e sabia da circunstância do homem, elaborou um plano de salvação para que quem pegasse esse caminho ficasse livre da ira dele. No momento em que você rejeita isso, você está debaixo da ira dele. Para você poder fazer um paralelo, lembre-se da arca de Noé. Deus estava irado com a humanidade. E Deus mandou Noé construir um barco. Disse: olha, a tua salvação está nesse barco. E a Bíblia nos fala que Noé pregou àqueles homens. Quantos quiseram se arrepender? Nenhum. Só entrou no barco Noé e a sua família. Deus deu uma oportunidade de salvação, da qual todos, ou quase todos, rejeitaram. E agora ficaram debaixo da ira de Deus. E a criação foi no junto, né? Sofreu junto por causa da maldade. Animais e mais animais morreram naquele dilúvio. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, reservou a Noé, sua família e também os animais para darem continuidade à terra. O amor de Deus também é transformador. Quando o amor de Deus chega no nosso coração, ele efetua mudanças em todos que são os alcançados. É uma transformação tão grande, que para a Bíblia ilustrar isso, o que é que está acontecendo dentro da gente, ela fala que você nasce de novo. Porque o nosso espírito, por conta do pecado, ele nasce morto. E o Espírito Santo de Deus vai lá dentro de nós e nos dá vida. E agora nós podemos ser feitos filhos de Deus, nós podemos compreender a palavra de Deus, nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, nós podemos falar com Deus. Esse é o efeito transformador do amor. Algumas lições a respeito do amor de Deus que eu acho importante. Quando você quiser duvidar do amor de Deus por você, você precisa voltar para a cruz. Pastor, por que eu preciso voltar para a cruz? Eu preciso morrer lá? Não. Porque lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que eu quero que você abra, veja o que é que está escrito lá sobre a cruz de Cristo e o amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. O texto diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando nós ainda estávamos debaixo da ira de Deus,
quando nós ainda éramos inimigos de Deus, o que é que Deus fez? Ele deu a vida do seu Filho. Por que que agora numa crise financeira, por que que agora numa crise conjugal, por que que agora numa crise de emprego ou de qualquer outra coisa, eu vou duvidar do amor de Deus? Não permita que as circunstâncias ao nosso redor, que são passageiras, determine algo que é imutável. Muitas vezes a nossa percepção de uma realidade está totalmente distinta da própria realidade, segundo a palavra de Deus nos ensina. Então, quando você tiver dúvida que Deus lhe ama, lembre-se, Jesus Cristo foi enviado para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Por que eu vou duvidar do amor de Deus? A outra coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender, é que o amor de Deus não nos isenta de sofrimentos. Quando nós olhamos para a vida do ministério de Jesus, Jesus nos diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Nós vemos que Jesus foi rejeitado muitas vezes. As pessoas quiseram matar ele quase que o tempo todo do ministério dele. Na sua crucificação, eu não preciso falar do quanto que ele sofreu antes da crucificação no jardim de Getsêmani, suando sangue, agonia, sofrimento. O amor de Deus, devotado em sua inteireza para Cristo, não o isentou de sofrimento e não nos isentará de sofrimento. Sofrimento não é sinônimo da ausência do amor de Deus. Sofrimento faz parte desse mundo caído e Deus o usa para os seus propósitos, tanto quanto o seu amor. Então não embace a sua visão achando que os sofrimentos é uma prova de que Deus não nos ama mais. As circunstâncias não determinam como Deus está agindo. A outra coisa que nós precisamos guardar bem no nosso coração, quando nós estamos falando sobre perceber o amor de Deus, é que as bênçãos espirituais são os principais dons do amor divino. A gente tem uma triste constatação ou um triste costume de avaliar o amor de Deus qual é o tipo de comida que tem na minha casa, se eu consigo viajar, se eu não consigo viajar, se eu consigo comprar uma casa, se eu não consigo comprar uma casa, se eu consigo ter um carro, se eu ando de Uber, se eu ando de ônibus. E a gente olha para as outras pessoas que têm mais coisas materiais e a gente começa a concluir que essa pessoa é mais amada por Deus. Enquanto que as maiores bênçãos de Deus, elas são espirituais. Haverá o tempo que o tesouro que Deus vai dar para a gente é tão grande que você não vai nem ligar mais. Por que tu acha que a Bíblia fala que no céu tem rua de ouro? É porque o que aqui vale muito, lá é chão. Não tem mais valor nenhum. Essa ordem de valor de coisa material é coisa daqui. Porque lá a gente vai ter a coisa mais valiosa que existe, que é o próprio Deus. Então avalie o privilégio que nós temos de antecipar a coisa mais valorosa do mundo, que é o próprio Deus. Poder falar com Deus, Deus falar conosco, no nosso coração, através da sua palavra, termos irmãos em Cristo, podermos conhecer o perdão dos nossos pecados, sonhar com a nossa vida na eternidade após a morte, tudo isso são bênçãos de Deus. Ser usado por Deus para criar resultados eternos nas pessoas, isso é bênção espiritual. Nenhum dinheiro do mundo vai lhe dar isso. E você não precisa de nenhum dinheiro para poder desfrutar disso. Por isso que é maravilhoso o Evangelho, porque a gente pode pregar para rico, para pobre, para classe média, para quem quiser. Porque as bênçãos espirituais sobre Deus, elas não estão exclusivas a uma classe de pessoas. Mas ela é dada dada em abundância aos filhos de Deus. Então que a gente possa começar a perceber o amor de Deus muito mais pelas bênçãos espirituais que nós temos desfrutado do que pelas nossas bênçãos materiais. Nós vivemos num grande conflito, onde o mundo que nos cerca nos odeia. A gente nem gosta dessa história, a gente gosta de ficar de bem em todo mundo, né?
Tem hora que a gente não compra a briga necessária para comprar. Mas entenda, existem certas coisas nesse mundo que ele está contra os filhos de Deus. Muitas coisas estão contra. Mas Deus nos ama. Tem uma certa história de um missionário que ele passou muitos anos fora e ele voltou para casa, né, num navio. E aí tinha uma pessoa muito importante no navio. Quando eles chegaram no porto, aí tinha um pessoal esperando aquela pessoa, naquela figura pública, e tinha banda, e estenderam o tapete, aquele negócio. Aí desce o cara naquela pompa danada, indo pelo tapete, o povo batendo palmo. Aí chega o missionário, volta para cá depois de muitos anos no campo. Aí tem um carrinho velho esperando ele, um amigo dele que foi buscar ele. Aí ele perguntando a Deus: Senhor, tantos anos te servindo, e quando eu volto para casa, é assim que eu sou recebido? Aí ele conta que Deus tocou no coração dele e falou: quem disse que você voltou para casa? Não é sobre nós sermos o centro, como se a gente quisesse mérito naquilo que a gente faz. Mas entenda, nós não estamos no lugar que é a nossa casa. Nós somos cidadãos dos céus. Quão triste é a gente querer que toda a alegria da vida se manifeste aqui. Não estamos em casa. Nós somos estrangeiros. É preciso, meus irmãos, escolher em quem nós vamos buscar amor. No mundo ou em Deus. Porque por muitas vezes nós escolhemos buscar mais amor do mundo do que de Deus. Entenda que essas coisas não vão se somar. Ou o mundo lhe ama e você desagrada o coração de Deus, ou você busca o amor de Deus e desagrada o coração do mundo. As duas coisas você não vai conseguir. Meus irmãos, o fantástico da gente investir em conhecer os atributos de Deus é que conhecer o ser de Deus é incentivar o nosso coração para amá-lo ainda mais e obedecê-lo com alegria. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nos encantamos com o Senhor, mais fácil é adorá-lo. Porque adorar é reconhecer quem o outro é glorificar os atributos do que o outro é. Você chega assim e fala: rapaz, eu adoro esse carro. A pessoa fala: por que você adora esse carro? Não, porque o motor não sei o quê, porque ele quando você arranca faz não sei o quê. Rapaz, ele tem um negócio, quando você aperta no botão já abre a janela para não ficar calor. Ele começa a descrever o que o carro é. E as razões porque ele adora o carro. Se nós não conhecermos a Deus, como é que nós vamos adorá-lo com alegria e com obediência? Por isso que é importante. Vamos agora para o outro, que a gente não gosta, né? Mas é importante. Um dos atributos de Deus, aqui as crianças ficaram, não sei se vocês viram, né? Ficou meio a meio. Uns, não, Deus se ira assim, outros não. Que é isso? Deus não se ira, não. É interessante que para nós, a ira é sempre um defeito. Você já teve essa percepção? Se alguém está irado, ele pecou. Não pode ficar irado. Crente não pode ficar irado, né? Só que a gente esquece que a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. A gente esquece que Jesus se irou. Estava lá o templo e o povo usando o local para ficar rico. Estava nem aí para adoração. Estava nem aí para o que estava acontecendo naquele lugar. Poucos se preocupavam em orar e adorar a Deus. Eles olhavam aquele ajuntamento de pessoas como uma oportunidade de enriquecimento. A Bíblia fala que Jesus começou a virar as bancadas do templo, expulsando-os com um chicote, dizendo assim: saiam, que isso aqui é a casa do meu Pai, que será chamada casa de oração. Jesus se irou. Então a gente não pode dizer que a ira em si ela é pecado. Agora,
dentro da nossa esfera, muitas e muitas vezes, a nossa ira se manifesta de uma maneira pecaminosa, né? Como o João colocou aqui, começou a rodopiar, parecendo Tasmania. Como é que Deus se ira assim? Não, Deus não se ira assim. Quem se ira assim somos nós. Essa ira sem domínio próprio, muito bem, essa é nossa. Essa ira desmedida contra um erro, contra um mal, é a ira humana. Então o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É aquilo que Deus reserva para o pecado. Deus é santo, Ele não vai suportar o pecado. E a manifestação disso é através da sua ira. E de fato, muitos não gostam desse assunto. Gostam de ver Deus como, né? Tudo bonzinho, que aceita tudo, que está tudo bem com tudo. Que é isso? Deus é rico em misericórdia, bondade, graça, misericórdia. Ira? Não. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus não se envergonha de colocar a sua ira, não. Vamos abrir aí em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, versículos 39 a 41. Vejam agora que eu sim, eu sou Ele, e não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mãos aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Se não der uma arrepiada, meu irmão. Não, pastor, mas isso aí é coisa de Deus quando estava no Velho Testamento. Esse negócio de Deus irado é coisa do Velho Testamento. Vá lá, pode ir lá no site do YouTube e vá ver as explicações de novo do reverendo Ronaldo sobre o Apocalipse. Que você vai ver Deus derramando a ira contra todos aqueles que se rebelam contra Ele. Deus não se envergonha e não há de se envergonhar da sua ira. Por quê? Porque a sua ira é santa e exerce juízo contra o erro. Eu lembro de uma vez que a minha esposa estava refletindo no diabo. Veja, deixa eu terminar a história. Ela disse, mas rapaz, a gente como ser humano, a gente pecou. E a gente tem uma chance, né? Em Jesus para ser salvo. Olha o diabo. Tá certo, ele faz um monte de coisa errada, mas o bicho está condenado. Eu também tive que esperar ela terminar de falar, né? Porque a pessoa com pena do diabo. Ele disse, mas aí estava uma história de uma atrocidade que tinha acontecido no Brasil, de um pai que tinha feito uma coisa muito terrível com um filho, com uma criança bem pequenininha. Ele disse, eu fiquei pensando na história daquele pai. E pensando que o diabo sorri, gosta e promove esse tipo de coisa. Vai para o inferno mesmo. Merece. Gente, a ira de Deus é a nossa segurança que a justiça de Deus vai dar o preço, a paga de cada um. Deus não pode ser santo sem a sua ira. Por exemplo, quando a gente está na difícil tarefa de educar os nossos filhos, quando os nossos filhos erram vezes após vezes, o que é que lhe faz você levantar da cama? É a ira. Agora, o nosso pecado faz essa ira se manifestar da maneira errada. Mas a ira é isso que nos move contra o erro.
Teve uma situação com o Manuel. A gente estava já na hora do culto e o Manuel perreando, pintando e bordando. Nem tinha começado ainda. Aí eu puxei na salinha, eu digo, vem cá, seu cara. Aí eu me abaixei, olhei no olho dele. Eu disse, você vai se comportar? Ou você quer que eu tire o cinto? Sabe o que ele falou para mim? Se você tirar o cinto, a calça cai. Ah, se tivesse uma janela. Aí eu disse a ele, você tem certeza que você quer fazer brincadeira nessa hora? Eu sei que meu filho entendeu a seriedade do assunto, é quando ele treme, que ele faz assim. Aí ele se tremeu, eu digo, pronto, agora ele entendeu. Aí ele foi lá e ficou quieto. Nós precisamos da ira de Deus. Porque ela é quem nos motiva a não se afundar no pecado. Então a ira de Deus é a nossa garantia de justiça. Eu quero que você entenda que a gente já falou sobre paciência de Deus, né? A paciência de Deus é o se demora, a gente chama do delay, né? Da demora entre o pecado e o juízo. Quanto mais paciência que Deus tem conosco, visando o nosso arrependimento, mais terrível será o juízo. Pela paciência derramada sobre nós, sem arrependimento. Meus irmãos, só fugindo para Cristo, para nós estarmos livres da justa ira de Deus. E aqui eu fiz questão de colocar essa palavra justa, porque a ira de Deus é justa. Nós temos agido contra Ele, nós temos vivido contra Ele, a não ser que nós nos escondemos e nos refugiamos em Cristo Jesus, não tem como, a gente está debaixo da ira de Deus. Um dos sermões muito conhecidos, um dos sermões mais conhecidos na história, que é o chamado Pecadores na Mão de Deus Irado. John Wesley, não foi? Foi John Wesley? Jonathan Edwards. A história nos conta que quando ele pregou sobre a ira de Deus, as pessoas se agarravam na pilastra, clamando misericórdia, com medo que o lugar fosse desabar em cima deles. Clamando pela misericórdia e pela graça de Deus, sabendo que a ira de Deus sobre nós é justa. Ou a graça de Deus vem nos resgatar, ou estamos debaixo da ira de Deus. Meus irmãos, algumas lições importantes aqui. A ira de Deus nos ensina que Deus odeia o pecado. E nós não devemos considerá-lo de maneira superficial. Que hora que a gente cria o pecado como se fosse um poodle dentro de casa. Criamos 1000 justificativas para ele estar ali. Criamos 1000 desculpas do porquê que a gente pode se entregar para aquele tipo de coisa. Estabelecemos áreas da nossa vida em que nós vamos ser santos e áreas em que a gente reserva para a gente, porque tá bom, já dei muita coisa para Deus. Não considere o pecado, nenhum deles, como algo simples. Não, besteira, isso aqui todo mundo faz. Leve a sério a batalha contra todo e qualquer pecado na sua vida. Matar alguém, vixe, Deus me livre, que é isso? Não vou matar ninguém não, que é isso? Isso é um pecado muito sério, verdade. Preguiça, uma preguicinha boa, né? Aí tomou uma preguicinha. É pecado também. Então não cria essa classificação do que é ou do que não é. Cria a classificação que a Bíblia cria, do que é pecado e do que não é. Por quê? Tema a ira de Deus sobre a sua vida. Então cuidado com as desculpas que você dá, que eu também dou. Sabe o que é interessante? Tem umas desculpas que a gente dá, interessante que a gente continua dando, né?
Teve uma época da minha vida que eu disse assim, será que Deus acredita nessa desculpa que eu estou dando? E a resposta é automática. Se você já fez essa pergunta, é porque Deus já não está aceitando. Nós devemos sim temer a ira do Todo-Poderoso. Existem algumas situações que a gente, como liderança da igreja, como conselho, começa a tratar da vida de algumas pessoas, que as pessoas foram tão longe na entrega do pecado, que eu olho assim e falo assim, cara, esse cara não conhece Deus, porque ele não está temendo nada a Deus. Ontem a gente teve a reunião do nosso pequeno grupo, e meu irmão estava contando a história de um senhor que ele visitou, e o homem contando que ele havia sido da igreja até os 16 anos, mas que se distanciou dos caminhos do Senhor por causa de mulher. E as palavras dele foram essas: o diabo me seduziu e agora eu já me entreguei a isso. Eu fiz uma promessa que eu não ia voltar. Aí todo mundo ficou assim, ele fez uma promessa para o diabo que não ia voltar? Eu disse, gente, esse cara está se aliando a um cara que está condenado ao inferno. Veja o quanto nosso coração pode ir longe em busca daquilo que nós idolatramos e deixar Deus de lado. Temer ao Senhor. Precisamos crescer em temor no Senhor, conforme nós nos amadurecemos na caminhada com Ele. Chame do que você quiser esse temor. Chame de respeito, é respeito. Chame de amor, é amor também. Chame de medo, é medo também. Tudo isso aí no meio. Conhecer a ira de Deus é valorizar ainda mais o seu amor gracioso derramado sobre nós. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo o curso de noivos. Aí tinha uma pergunta lá no curso de noivos que diz assim: a esposa tem direito a passar uma noite da semana livre para usar como quiser. Você concorda com isso ou discorda? A noiva colocou, concordo. Aí eu conversando com ela, eu fiz, olha, seria bom uma noite para você desfrutar? Seria. Direito, a única coisa que tem direito é o inferno. Ela arrastou assim para trás da cadeira. Nesse mundo a gente não tem direito a nada não. Pastor, mas tem o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto da nação, que a gente tem direito a isso. A gente não tem direito a nada não. O que a gente tem direito é o inferno. Aí você chega lá batendo no peito dizendo assim, eu tenho direito a estar aqui. Tem todo direito. Acha seu lugar aí, acha seu canto para sofrer, aí tem. Precisamos ser gratos a Deus por Ele nos livrar da sua ira. Algumas implicações agora para a nossa contemplação do Senhor. Meus irmãos, o que nós devemos concluir dessa história como um todo é que nós aprendemos lá em Gênesis que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E muitas vezes o que nós fazemos é a mesma coisa. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Começamos a colocar aspectos humanos demais sobre Deus, perspectivas humanas demais sobre Deus e não perspectivas bíblicas sobre Deus. Evite, corra de fazer isso. Nós estamos diante de um ser que é muito maior do que o ser humano. Por mais capacidade intelectual que nós tenhamos, nós não vamos conseguir exaurir Deus e entendê-lo de nossa maneira completa. Que nós possamos olhar para Deus conforme as Escrituras nos ensinam e não conforme a nossa própria percepção. A segunda coisa que a gente precisa aprender sobre o todo daquilo que a gente viu é que por mais que a gente estude sobre Deus, na verdade a gente está diante de um ser incompreensível. Não tem como você enxergar as bordas de Deus. Não tem como você colocar Deus dentro de uma caixa e dizer que Ele só faz aquilo ali. Não tem como fazer isso. Vamos abrir aí nesse texto de Jó. Para quem tem um pouco mais de dificuldade aí, Jó fica antes de Salmos. Jó capítulo 11.
Jó capítulo 11, a partir do versículo 7. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Apesar de Zofar ter dito um bocado de besteira, né? Aqui ele está falando certo. Será que a gente vai chegar num ponto que a gente vai chegar diante de Deus e falar assim: entendi? Não vai. Agora, essa realidade não nos deve colocar no... não dá para entender, eu vou ficar sem saber nada. Não. Nós devemos fazer o máximo para alcançar a Deus, para saber mais dele, para vivenciá-lo, para adorá-lo, para conhecê-lo. O máximo que a gente puder. Porque é maravilhoso conhecê-lo. Quanto mais conhecemos, mais completos seremos. Porque a vida eterna é esta: que conheçam a Deus, do qual enviou Jesus Cristo. Outra coisa que é interessante sobre o ser de Deus é que quando nós nos deparamos de Deus é onde o orgulho do homem termina. Você começa a estudar uma coisa lá, hoje eu vou estudar sobre a célula, núcleo, membrana, mitocôndrias, ribossomos, e vai o que faz cada um. Você termina, passa um mês estudando a célula. Para aquele nível que você está ali de escola, fala, pronto, agora eu sei de célula. Quando é que você vai fazer isso com Deus? Nunca. Você pode dedicar a sua vida inteira a conhecer o ser de Deus e nunca você vai dizer que você vai conseguir compreender o ser de Deus. A gente sempre vai ser aprendiz abaixo e humilde diante dele. Agora, a Bíblia nos dá o suficiente para que nós não interpretemos errado o ser de Deus. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma frase que eu quero explicar, que eu achei ela muito bacana. Uma frase do século XIX, do John Dick. No céu, saberemos mais do que agora, mas ainda seremos finitos. Cremos que à medida que a visão lhes é ampliada, sua alegria aumentará. Nunca, porém, chegará a um limite, do qual haja mais nada para ser descoberto. Depois de eras e eras, ele continuará sendo incompreensível. É muito doido para a gente chegar na conclusão de alguém infinito. E o que ele está falando aqui é, quando a gente chegar na eternidade, a gente vai ganhar um plus, né? Vai ser melhor. Mentalmente, fisicamente, a gente vai ser melhor. Mas ainda vamos ser criaturas. E conforme vai passando o tempo, a gente vai compreendendo mais o ser de Deus. E isso vai aumentando a nossa alegria. E depois de eras e eras, a gente ainda vai estar conhecendo o ser de Deus. E Deus ainda será incompreensível. Essa é a visão dele. Gente, o mais maravilhoso disso para mim, se vai ser assim ou não, é você se encantar com a grandeza do nosso Deus. Que privilégio Deus tem nos concedido de sequer conhecê-lo, um pouquinho dele. Porque poderíamos ser como tantas e tantas pessoas que acham que tudo que vem e toca é tudo que existe. Deus é supremo sobre tudo. Quando Deus estava criando as coisas, Ele não precisava criar nada. A criação de Deus não é um acessório a Ele. Eu disse, eu vou criar aqui um mundo e umas pessoas para me ajudar, porque está muito difícil. Ele não fez isso. Deus é autossuficiente. Deus não vai, rapaz, estou tão sozinho, vou criar aqui o mundo. Bem-vindo, nós somos trinitários. Deus tinha um relacionamento entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito. Ele não precisava de pessoas para satisfazer uma necessidade de relacionamento. E por que Deus criou o mundo? Porque Ele quis. E acabou.
Porque Ele quis manifestar a glória dEle, porque Ele quis manifestar o seu amor, Ele quis nos envolver no seu ser. Tem nada mais supremo do que Deus dizer assim, eu vou botar isso aqui, água vai ficar no chão, céu vai ficar em cima, ele vai ser azul a maior parte do tempo, mas vai ter uma chuva. Ele que decidiu isso. E é muito interessante que quando Jó começa a discutir, os amigos de Jó começam a discutir sobre o que Deus faz, o que Deus não faz, a fala de Deus é essa: você estava lá? Você estava lá, não estava decidindo tudo onde é que ia ficar? Agora vocês aparecem, um dia de nascimento aqui, daqui a pouco vocês vão embora, e vocês vão dizer para mim como é que o mundo funciona, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer. Eu sou Deus. Então, meus amigos, aprendam uma coisa de uma vez por todas: diante de Deus ninguém tem direito nem exigência. Essa história aí de chega diante de Deus e determine, exija de Deus, isso é loucura. Isso é loucura. Diante de Deus nós somos sempre suplicantes. Por isso que a Bíblia fala que aos humildes Deus dará honra, e aqueles que se orgulham de Deus, Deus vai rebaixar, Deus vai humilhar, porque Ele é o soberano sobre tudo. Aí você chega lá cheio de banca, querendo exigir de Deus alguma coisa, Ele não vai dar. Eu disse aí, meu amigo, você não entendeu não, diante de quem você está não, né? Deus a tudo modela conforme o seu propósito. Nós, como vasos determinados pelo oleiro, nunca podemos abrir a boca. Isso significa, pastor, que a gente não pode se colocar diante de Deus, que a gente não pode reclamar? Pode, mas sempre entenda diante de quem você está. Toda vez que nós nos colocamos diante de oração, primeira coisa, se a gente está se colocando diante de oração, a gente está entrando num local indigno, que a gente só está entrando por causa de Jesus Cristo. Se não fosse Ele, era igual entrar no Santo dos Santos, fulminado na hora. Mas por Cristo nós ganhamos ousadia de ter o acesso da presença de Deus. Agora, essa possibilidade, esse acesso que foi dado a nós, não pode se transformar em libertinagem. É Deus que está ali. É preciso ter temor, é preciso ter reverência de que nós estamos diante do nosso Pai, que também é Senhor do universo. Vamos terminar abrindo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos pelo enorme privilégio que o Senhor tem nos dado de ter passado esses domingos, ó Pai, discutindo, aprendendo e sendo impactado pelo Teu ser. Maravilhoso, ó Pai, que oportunidade rica. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada vez mais Te conhecer, Te compreender, nos encantarmos contigo, ó Pai, e tendo uma adoração cada vez mais profunda, mais verdadeira, ó Pai, ao Teu ser. Senhor Deus, que nós sejamos movidos, ó Pai, para conhecer cada vez mais a Tua palavra, estar cada vez mais tempo contigo em oração, por se maravilhar com Deus que nós temos e pela oportunidade que nós temos de falar contigo. Nos perdoa, Senhor Deus, por tantas e tantas e tantas vezes, ó Pai, que nós temos gastado mais tempo com as coisas passageiras, ó Pai, e sem valor desse mundo. Idolatramos nossos prazeres, nossos divertimentos, nossos trabalhos, às vezes até a nossa família. E muitas vezes nem percebemos que a nossa família precisa muito mais de um homem de Deus e uma mulher de Deus do que alguém que sempre tem tempo para brincar.
Nos ajuda, Senhor Deus, a saber estabelecer boas prioridades, ó Pai, conforme a Tua graça, a Tua misericórdia. Que o Teu temor, ó Pai, no nosso coração possa crescer cada vez mais. É assim que nós oramos a Ti, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós vamos ter um momento de perguntas, irmãos, e depois temos alguns avisos. As perguntas foram disponibilizadas para serem feitas via formulário pelos grupos de WhatsApp, mas também podem ser feitas aqui, ao vivo e a cores. Então, se algum irmão quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, pode levantar uma de suas mãos. O reverendo Daniel está aqui pronto para responder. Ah, você já tem uma boa aí? Então... Vamos lá. Se o amor de Deus é só para os eleitos, como se interpreta Deus amou o mundo? João 3,16, versículo A. E com relação a Judas Iscariotes, Jesus amou? Boa pergunta. Se o amor de Deus é só para os eleitos, ao evangelizar não devemos dizer a Deus que Deus ama aquela pessoa, pois não sabemos se ela é eleita? Muito bem. Ela aproveitou, né? E deu 3 em uma só. Vamos por partes, né? Existem várias perspectivas de quando a Bíblia se refere a mundo. Há aquela referência de mundo com relação a tudo. Esse boi, ó, tá vendo que é feito de caldo de cana. Existe a perspectiva de mundo quando é colocado tudo que é contra Deus, né? Tudo que é colocado sobre Deus. Mas quando nós lemos qualquer texto da palavra de Deus, nós precisamos aprender a enxergar ele em relação ao todo das Escrituras. A Bíblia fala que todos os textos difíceis de interpretar, é uma regra da interpretação, a gente precisa trabalhar à luz dos textos que são claros de interpretação. Então, nós podemos enxergar em outros textos da palavra de Deus que o amor de Deus, ele é selecionado àqueles a quem ele predestinou. Então, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, a situação em que nós estávamos quando Deus nos amou era uma situação semelhante à do mundo, mas que o amor de Deus, ele é efetivo naqueles a quem ele predestinou. Tá? Então, nem sempre quando a palavra de Deus ela usa uma expressão, a gente vai conseguir pegar aquela expressão e usar exatamente no mesmo sentido em cada versículo. É igual manga, né? Porque manga da camisa e manga de comer são coisas diferentes, mas é a mesma palavra, mas ela é usada às vezes em significados diferentes. Em relação a Judas Iscariotes, Jesus o amou. A Bíblia fala que Jesus o escolheu para ser discípulo, mas a Bíblia fala que ele era filho do diabo. Jesus disse isso. Então eu lhe faço uma pergunta: como é que Jesus ama um filho do diabo e deixa ele para o inferno? O que acontece com Judas Iscariotes é o que acontece com qualquer igreja. Dentro da igreja você tem filhos e pessoas que não são filhos e que estão ali usufruindo das bênçãos de Deus, mas não necessariamente ela é filha de Deus. Pastor, não quer dizer que tem Judas Iscariotes entre nós? O tempo todo. O tempo todo nós temos pessoas que nós pensamos que faz parte do povo de Deus, mas não faz. Jesus é muito claro em relação à questão de Judas, né? Das nomenclaturas que o próprio Jesus usa para Judas, não deixa muita dúvida para a gente não, tá? Se o amor de Deus só é para os eleitos, ao evangelizar nós devemos dizer a Deus que Deus ama aquela pessoa, pois não sabemos se ela é eleita. Pois é, se você não sabe se ela é eleita, você não sabe se Deus ama. Posso dizer que Deus ama? Pode, porque a manifestação do amor de Deus é através do Filho Jesus.
Eu disse, Deus amou a você através de Jesus Cristo. Se você crer nele, você vai desfrutar desse amor. Eu posso dizer isso para todo mundo. Que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu não posso dizer para todo mundo que todo mundo é filho de Deus, porque daí você não tem mais evangelização. É todo mundo filho de Deus, vai evangelizar quem? Oxe, já é todo mundo filho de Deus. A evangelização é exatamente isso, é para trazer os filhos de Deus para casa. Então, eu posso dizer que o amor de Deus é manifestado pela vida daquela pessoa através de Jesus Cristo. E que se ela crer, ela vai ser transformada num filho de Deus. Eu posso dizer isso. Gente, eleição não é uma coisa para você sair procurando. Rapaz, deixa eu ver se esse aqui é eleito. Você não vai saber. A gente sabe, porque está na palavra de Deus, isso serve para conforto de quem é eleito. Na hora que ele vai evangelizar todo mundo. Quem é eleito vai aparecer. Quem não é, vai receber aquilo ali como juízo, porque foi dado a ele a oportunidade de ouvir o evangelho. Eu já disse, eu vou repetir, né? Esse é um assunto que trava. Nós estamos diante de um paradoxo, como trilho de trem. De um lado nós temos a responsabilidade humana, de outro lado nós temos a soberania de Deus sobre a salvação da vida do homem. A Bíblia nos ensina as duas coisas. Nos faz bem compreender e crer na soberania de Deus, e nos faz bem arcar com aquilo que nós sabemos que é a nossa responsabilidade. Então, sendo bem sincero, quando eu prego o evangelho, eu digo a ele que a responsabilidade é dele de crer, porque a Bíblia me ensina a fazer isso. O que Deus vai decidir com ele, como Deus vai agir na vida dele, não sei, ele é soberano, ele fará do jeito que ele quiser. Amém?